Que é isso também, porque os primeiros filmes era tipo primeiro emprego, né? Você não ganhava edital porque você não tinha currículo. É. Não tinha um edital específico para jovens realizadores ainda na época. Então, você tinha que meio que fazer seus próprios filmes. Então, eu na faculdade já cresci num esquema que vamos aprender a se virar. Então, a gente estudava como fazer um esquema mínimo, um esquema porque a gente não sabia se ia ter dinheiro um dia. Então, a gente queria fazer cinema. Então, cara, qual é a forma mínima de um filme? A gente ficava estudando isso. Como é que a gente vai resolver com mínimo? Contar essa história, né, Quando é que a gente vai contar para o essa set com o mínimo, assim? Contar uma história com o mínimo. A gente foi um pouco aprendendo isso e os primeiros longas, esse que você fez, o primeiro que eu fiz, foram feitos assim, vamos juntar um dinheiro, vaquinha, e vamos fazer, e vamos achar um formato para fazer esse filme com o dinheiro que tem. não, e logo já começaram a vir vários prêmios, né. Isso. Cara, mas o primeiro longa que eu fiz, que eu falei assim, cara, eu não ganho nenhum edital, porque a gente precisa de currículo, não ganho edital nenhum. Eu cheguei para meus colegas de geração, era 2001. E eu falei, cara, a gente tem que fazer um longa, porque se a gente não fizer longa, a gente vai passar batida. Porque eu vi as gerações passadas de Brasília, que eram talentosas, mas não tinham feito longa, não tinham conseguido, né, fazer. Eu falei, pô, vamos achar uma história muito brasiliense, vamos achar uma forma de fazer e vamos ver quanto é que o dinheiro que a gente tem, como é que a gente executa isso. É um longa que ninguém viu, que não ficou bom, mas foi ótimo como um entendimento do que era, como se resolvia muita coisa, assim, chamava Subterrâneos. Que é uma história que se passa num prédio em Brasília, que é tipo um centro comercial, só que num prédio bem brasiliense. Chama Setor de Diversões Sul, o prédio. Hum. A gente chama de Conic lá em Brasília. E, cara, era uma coisa que interessava muitas pessoas, porque é isso, você tem tudo que o centro tem, só que num prédio. Então você tem o Baixo Meretrício, você tem as igrejas evangélicas, você tem os sindicatos, você tem Olha, tudo. tudo. Eh, e aí a gente fez, só que a gente não conseguia parar. A gente não tem como parar um lugar que tem 20.000 pessoas num prédio. A gente filmou, a gente fez chamou os atores e filmou como se fosse, como é que eu posso falar isso, assim, um teatro do invisível. A gente botou os atores no meio das pessoas, os atores incorporavam um pouco as ideias, se o telefone tocasse, ele atendia o telefone, se alguém na rua parasse e falasse com ele, ele incorporava um pouco a energia, para não parecer que ele era um ator e o outro não, então ele mudava um pouco o jeito de atuar para parecer, né. E a câmera no começo ficava escondida, mas depois eu falei: "Cara, as pessoas não ligam para você depois de você tá lá, as pessoas têm que trabalhar, precisam fazer coisa, não liga mais para a câmera". Se você os caras com câmera, como tem um bando de gente estranha aqui, tem os caras com a câmera também. E aí ninguém olhava mais para a câmera mais, e aí a câmera ficava já colada com as pessoas, os atores atuando no meio das pessoas. Era quase um documentário, assim, quase um espírito de Aham. documentário, só que foi muito interessante, porque você entendia o que era o personagem, só que você incorporava as circunstâncias, assim, e você incorporava um pouco a energia do que estava acontecendo. Você tinha até o filme tinha uma história até, mas era muito mais uma experiência de 2 dias no lugar, de vários personagens naquele lugar. Com essa ideia, assim, o filme era meio que meio novela vague nesse sentido, assim. E eu falei: "Cara, essa experiência não deu certo", quer dizer, o filme tem gente que gosta do filme, tá, mas eu achei na hora eu falei: "Putz, esse filme podia ser um pouco mais interessante", assim. E quando eu vim para São Paulo, foi aí que a gente se conheceu. Eu falei: "Vou repetir isso. Vou repetir aqui em São Paulo, porque também cheguei em São Paulo agora, vai ser difícil ganhar edital, etc tal, sou um diretor novo ainda". Eu tinha até feito o filme com dinheiro, já que foi Concepção, que foi onde eu conheci o Millen, que foi feito em Brasília, mas eu tinha acabado de mudar para São Paulo, eu repeti a experiência, eu fui para o centro de São Paulo, era perto da Cracolândia, a ignorância dá muita coragem, né, eu nem sabia disso, a gente foi É. filmar lá perto da Cracolândia. Mas é isso, a gente tinha uma história, filmou num hotel chamado Hotel Paramount, que é no centro, e 2, 3 atores e que era o núcleo principal, mas é isso, às vezes o filme começava ela começava num quarto de hotel, e aí terminava no bar embaixo, descendo a escada, a câmera não desligava. E assim, as pessoas apareciam, as pessoas esbarravam, claro, tinha sempre um produtor com autorização de imagem atrás, assim, via: "Não, você pode autorizar aqui a imagem agora", etc tal. Quando não tinha, a gente não podia usar a imagem, então tentava tapar o rosto. Mas a gente fez isso, fez um filme de guerrilha. A gente não tinha muito dinheiro, mas era uma história que era exatamente isso, era filmado no meio da realidade, incorporando um pouco o que a coisa ia acontecendo.
Um pouco confuso isso, não? Não, Mas a gente foi... é muito claro pra gente isso. Porque a gente, enfim, a gente também a gente teve esse processo, a gente vive desse processo no nosso canal. Não. Inclusive a cena era isso, né? Eu vou mandar e desce até aqui. A câmera ia filmando. E tinha muito improviso, assim. Sim. Mas também eu ia tirando os excessos, assim. Eu falei, não, esse improviso não... Eu então ia repetindo o que era bom do improviso, encenando melhor. Você foi criando um método seu de processo, né? Foi um pouco o processo que é você entender o que é o essencial, mas você incorporar, assim, não brigar com as circunstâncias, assim, mas você ter a essência do que você quer dizer, a essência do personagem, a essência da história, e aí você vai jogando um pouco com as circunstâncias. Esse é o método que eu fui desenvolvendo. Ele, claro, vai ganhando várias ramificações no decorrer da vida, assim. Mas foi um processo muito interessante, porque é muito vivo, né? Se você vê Um Mundo em Perigo, que é o filme que eu fiz aqui, as atuações são muito vivas, assim, porque tem uma certa urgência e você está na rua, né? Sim. Você tem que estar com aquela energia das pessoas ao redor. Você tem que fazer uma atuação que realmente seja muito crível, né? Muito incorporada àquela realidade, assim. E é muito dinâmico também, como na vida, porque na vida você sabe que tem que dirigir daqui até Oscar Freire, por exemplo. Mas você não sabe se vai ter um cara vai te cortar, né? Você tem um projeto. Sim. Se o cara vai te cortar, se de repente alguém bate em você, se vai chover, você sabe o seu caminho. Mas aí você vai entendendo como é que o fluxo vai criando uma dinâmica. Esse caminho. O fluxo vai criando uma dinâmica, né? Isso é muito vivo, né, na atuação, porque acho que isso é o bacana. Você não fica numa frequência só, você vai incorporando um pouco essa dinâmica, assim. Isso foi um aprendizado de método de direção de atores, inclusive, que eu fui usando. Falei, cara, isso é bom, porque a atuação dá uma prontidão que não existe. Se eu sei que eu vou chegar até ali, vou encontrar a Ritinha e bater o texto, é uma coisa. Mas eu não sei se eu vou ser assaltado ou se vai passar alguém na minha frente daqui até lá. É uma outra estado de, né, e de tem uma atuação. questão com o texto também, né? Você segue o texto à risca, não, né? Você joga ali e... Eu fico brincando que é tipo jazz, assim, né? Eu tentei ser músico de jazz também. Não consegui, essa foi a minha pior experiência. Eu já tive aula até com o Nelson Faria, que é um guitarrista famoso de jazz, aqui tem um canal de jazz, assim, é um bom guitarrista de jazz. Mas... Isso foi depois? Você já trabalhava com cinema? Não, isso foi na minha tentativa de ser músico. Eu Ele tentei vai ser voltar, músico de jazz. daqui uns 10 anos vai ter uma banda. Ele vai mudando o ser. gênero. Mas o jazz tem um pouco isso, né? Você entende o tema e chega uma hora que cada um sola, cada um faz seu improviso. Só que o improviso tem uma determinação de notas que você pode usar. Você pode combinar as notas à vontade, mas tem uma combinação. Se você dá uma nota que não está na escala, ela soa dissonante. Então você entende que você tem um universo de possibilidades. Então, sim, eu preservo o texto, preservo a ideia do texto, mas nem sempre ele às vezes precisa ser muito rígido, né? Isso depende de cada filme e de cada texto também. Mas, claro, que se fosse fazer Hamlet, eu acho que eu não faria. Não tem jeito. Fala aí, ser ou não ser, devo ou não devo. Vamos ver o que você achar melhor. Mas se for um urbano, uma versão urbana. Mas aí eu tento preservar um pouco a ideia do texto, mas eu acho que é importante manter as coisas flexíveis, assim, importante ser flexível. Eu acho que isso é interessante para a atuação, para o projeto. Acho que fica muito rico, assim. Concordo. E é isso, porque isso que eu achei bacana, que eu comecei a incorporar quando eu fui fazer filmes, outros tipos de filmes, até filmes de gênero, que tem muita precisão, né, que você faz ação. Falei, cara, se você sentir vontade de tossir, às vezes você sente vontade de tossir, você... Dá aquela segurada. Tosse, porque a vida é isso. Aí o ator vai responder, sentir vontade de coçar o olho, coça o olho. Aí, tem um problema de continuidade, eu sou montador, tem problema de continuidade a gente vai ajeitando, a gente ajeita essa continuidade, assim. Mas eu acho que é importante você... porque aí o ator vai também sentir outra coisa, se tossiu, ele vai responder. Então eu comecei a fazer isso, cachorro latia. Cachorro latia. Nossa, cachorro latia, o que foi esse barulho? Gente, eu achei que ia materializar uma pessoa aqui, sabe? Atenção, vocês Pior foram chamados para uma missão. Exatamente. Zorg. Pior que parece Vim do que saiu. futuro. Exatamente. Pra falar pra você.